Olá, eu sou o Dr. Bruno Maciente, médico endoscopista do Núcleo de Obesidade da Endovale, e hoje a gente vai falar sobre os tipos de obesidade e quais os tratamentos. Antes de começar o vídeo, eu queria te convidar a se inscrever no canal, a ativar as notificações e assim sempre que tiver vídeo novo no canal você vai estar sabendo. Bom, existem várias classificações da obesidade. A Organização Mundial de Saúde classifica a obesidade como uma doença crônica, progressiva e de difícil controle. E não existe apenas um tratamento para a obesidade, mas sim uma série de mudanças de estilo de vida e tratamentos médicos. E isso é para o resto da vida. A obesidade leva a uma série de problemas de saúde, a uma série de doenças que estão relacionadas desde a parte ortopédica, por exemplo, como a artrose do joelho, até os problemas cardiovasculares, como infarto, derrame e também algumas doenças metabólicas, além de alguns tipos específicos de câncer. Tratar a obesidade não é apenas tratar da estética, mas sim da saúde e da qualidade de vida. Existem várias classificações de obesidade. A gente pode dividir elas, por exemplo, sobre a distribuição corporal. Nesse caso, a gente pode dividir elas em abdominal, que é aquela obesidade que está mais relacionada e mais acentuada no abdômen. Geralmente, aquele paciente que a gente fala é a barriga de chope, né? Esse tipo de obesidade é o tipo que está mais relacionado aos problemas cardiovasculares, às alterações metabólicas e ao aumento da chance de doenças do coração, por exemplo. Um outro tipo de obesidade é a obesidade periférica, em que a gordura está mais distribuída nos membros. É mais comum entre as mulheres e geralmente é aquela mulher que tem o formato de corpo no estilo de pera, em que os membros inferiores têm grande quantidade de gordura. Ela também leva a problemas de saúde, mas estão relacionados principalmente, às vezes, a problemas ortopédicos ou de má circulação, além de esteticamente costumar incomodar muito as mulheres. Um outro tipo de obesidade é a obesidade homogênea. Ela é menos comum, em que a gordura está distribuída de forma mais ou menos proporcional, tanto no abdômen quanto nos membros. E geralmente o paciente termina engordando muito, porque esteticamente não aparece tanto, até que o paciente tenha realmente um excesso de gordura importante. Uma outra forma da gente classificar a obesidade é o grau dela, né? E nesse ponto a gente usa uma forma básica chamada IMC, que a gente já explicou em um outro vídeo. Basicamente, o IMC até 25 ele é considerado normal. Entre 25 a 30 a gente chama de sobrepeso. Acima de 30 já é considerado obesidade. Entre 30 e 35 a gente considera obesidade grau 1. Entre 35 e 40, obesidade grau 2. E acima de 40 a gente classifica como obesidade grau 3. E qual o tipo de tratamento para cada tipo de obesidade? Bom, igual eu falei, a obesidade é uma doença multifatorial, né? Que existem vários fatores associados. Não existe apenas um tratamento único. O primeiro tratamento é a mudança do estilo de vida, né? Eu sempre brinco com os pacientes que não adianta a gente jogar a moeda e achar que um dia ela vai sair voando, né? Se a gente retoma os hábitos que levaram a gente a ganhar peso, o resultado sempre vai ser o reganho de peso, o aumento do peso. Então, o primeiro passo é a mudança do estilo de vida, é ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, iniciar atividades físicas dentro do possível, de forma acompanhada, e aí a gente vai passar para os outros métodos que são específicos para cada paciente. Cada paciente vai ter um benefício maior sobre um método ou outro. Mas esses métodos podem ser farmacológicos, ou seja, pode ser através de medicamentos. Eles podem ser cirúrgicos, a cirurgia bariátrica convencional. E atualmente a gente tem os métodos endoscópicos, que seriam uma ponte entre os tratamentos medicamentosos e os tratamentos cirúrgicos. Dentre eles, a gente pode ter, por exemplo, o balão intragástrico e a gastroplastia endoscópica. Esses métodos endoscópicos eles estão muito bem indicados para aqueles pacientes que têm uma obesidade instalada, um sobrepeso instalado, mas ainda não tem um excesso de peso tão grande a ponto de necessitar de uma
cirurgia bariátrica convencional. Então, aquele paciente com IMC, por exemplo, maior que 27, ele já pode colocar o balão intragástrico. Ele não precisa ter uma obesidade grau 1, grau 2 para colocar o balão intragástrico. A gastroplastia endoscópica ela já é indicada para aquele paciente que já tem uma obesidade, principalmente uma obesidade grau 1. Aquele paciente entre IMC 30 e 35, que já tem uma obesidade instalada, mas não tem indicação formal de uma cirurgia bariátrica. Esses pacientes são os que mais se beneficiam do procedimento. Claro que às vezes tem paciente de IMC 36, 40, 42, que é um paciente que não quer de jeito nenhum fazer cirurgia bariátrica. A gente sabe que, por exemplo, um paciente com IMC 42, o método mais indicado é a cirurgia bariátrica convencional, mas às vezes esse paciente, por uma série de fatores, ele não deseja ser submetido à cirurgia bariátrica convencional. E nesse caso, a gente pode sim lançar mão dos métodos endoscópicos, tanto do balão intragástrico quanto da gastroplastia endoscópica, com bons resultados. Atualmente no núcleo aqui, por exemplo, a gente teve um paciente com IMC maior que 50 que colocou balão intragástrico e conseguiu perder 80 quilos. Isso é um resultado fora da média, mas é possível de ser alcançado desde que o paciente realmente mude seu estilo de vida e tenha uma aderência bem importante aí ao tratamento. A obesidade, igual eu falei, é uma doença complexa, então não existe apenas um tratamento para a obesidade. Cada paciente deve ser avaliado de forma individual e o melhor método indicado para cada paciente. Por isso que é importante que você passe por uma avaliação médica rigorosa para que o melhor método seja indicado para você. Como eu disse, a obesidade é uma doença crônica e em alguns estudos, até 35% dos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, por exemplo, eles podem voltar a reganhar peso, porque terminam retomando aqueles velhos hábitos que os levaram a reganhar peso e o peso vai aumentando gradativamente. Por exemplo, aqui a gente faz o plasma de argônio, que é aquele paciente, por exemplo, que fez a cirurgia bariátrica do tipo bypass e voltou a reganhar peso. Se ele tem um alargamento ali na anastomose, que é a junção do estômago com o intestino, isso é um dos fatores que pode levar ao reganho de peso. Então, para vocês entenderem como para cada paciente um método é indicado. E por isso é importante, mais uma vez, a avaliação médica pré-procedimento. Bom, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir. Se você acha que ele é uma informação importante para alguém, não deixe de compartilhar. E se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo. That's all right.